Olá, eu sou Marília de Abreu, eu sou da UICAC das Bruxas e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos efeitos psicológicos que a quarentena, a pandemia, todas as mudanças que vão ser decorrentes de tudo isso afetam o nível mental, psicológico, emocional de cada um, né? E a relação de tudo isso com o que a gente chama de espiritualidade, né? Na anatomia do aspecto espiritual do ser humano, existe um aspecto dessa espiritualidade que a gente chama de alma. E a alma, ela tem a ver com os nossos sentimentos, o nosso lado emocional, as coisas que trazem alegria à alma, as coisas que trazem motivação, que trazem a sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, né? E assim, nós vivíamos, a nossa sociedade estava numa uma locomotiva, né, de conquistar, de desbravar, de aumentar o lucro, aumentar aquela coisa, né? Qual foi o crescimento econômico, qual foi as vantagens, quer dizer, tem uma hora que tudo isso que a gente vamos conquistar mais coisas, vamos evoluir, vamos crescer principalmente no aspecto material, e aí a gente fica crescendo, e no psicológico é assim, a gente tem um aspecto mental que organiza a nossa vida, nossas coisas, e existe um aspecto instintivo, que é a alimentação, conseguir as coisas, sentir o aspecto material prosperando, vingando, dando certo. E assim, esse aspecto que tem a ver com a relação com a nossa alma, ele vai ficando para segundo plano, né? Também é chamado de aspecto feminino do ser humano, né? E aí o que acontece? A gente viveu uma fase de predominância do aspecto masculino, né? E agora, contudo, o que essa pandemia está trazendo, além do risco, né? O medo da morte, o convívio com cenas, com situações terríveis, né? Que além do medo traz o luto, traz a perda, traz a sensação de impotência, né? Tanta tecnologia e uma coisinha pequenininha derruba uma pessoa, né? A gente existe, né? Isso é um abalo psicológico, né? Um abalo emocional, um abalo psicológico, a necessidade de isolamento, de mudar hábitos de convívio, hábitos de higiene, uma paranoia, né? De será que eu lavei a mão? Será que eu fiz isso? Enfim, como que vai ser a vida depois disso, né? Muita gente corre o risco de perder o emprego, muita gente, talvez, o trabalho, a função que exercia não vai existir mais, né? Porque é um momento que também as mudanças estão muito aceleradas, né? Um professor hoje também tem que ser youtuber, um músico também está tendo que ser um youtuber, um professor de educação física também tem que ser um youtuber, tem que saber porque são profissões que a pessoa precisa para viver e eu, né, eu estou aqui no YouTube também, improvisando, né, aprendendo a mexer com a tecnologia e tudo mais. E assim, as pessoas não dão naquela coisa, tá? E como é que vai ser depois, né? Tá, a gente fica aqui um mês, 2 meses, sei lá quanto tempo isolado, e depois o que acontece, né? Como é que a vida vai se estruturar? Por exemplo, empresas podem começar a perceber que para que exista
Para que tem por que a necessidade de um ponto comercial numa rua cara, num lugar mais caro, se de repente a demanda pelo delivery de repente começa a valer a pena ter um local mais barato só para distribuição, né? Quer dizer, de repente não precisa ter esses pontos. E aí como é que fica o funcionário, como é que fica a loja, como é que fica o aluguel aquele imóvel, como vai virar o quê? Enfim, estou só imaginando as possibilidades de coisas que estejam para mudar, né? E nessa, quem tem uma loja, quem tem um restaurante, quem tem um bar, quem trabalha numa empresa, os autônomos, enfim, todo mundo tendo que pensar também, tá, e depois? Na verdade, são dois medos bem profundos que eu acho que estão mais ou menos na mesma intensidade para todo mundo, né? E aí acontece para muita gente, eu tenho visto, né, com frequência a pessoas comentando sobre a maior profusão de sonhos catastróficos, né? Sonhos sobre que traduzem o medo, que traduzem inclusive a interferência da espiritualidade, do aspecto sombrio da espiritualidade, né? Essas formas de pensamento de medo, até os seres que são obsessores, espíritos que estão se alimentam dessa energia, assombrando, pessoas também apavoradas, quer dizer, também o próprio medo, né, quer dizer, está apavorado, e isso refletindo nos sonhos, e pior ainda quando começa a refletir na própria psique da pessoa, né, quando a pessoa começa a sentir a depressão, a falta de ânimo, a falta de propósito, não enxergar uma perspectiva, não porque você vai, o que é uma vida inteira, você está treinado a conquistar, e aí mais, e aí vai completar metas, fazer acontecer, tem que sempre crescer, tem que sempre se prosperar, tem sempre... E aí você pega e fala assim, tá aí, tá, parou, e aí? E aí, quem não tem nenhuma perspectiva, fica realmente ou deprimido ou totalmente sem ação, né? E aí a gente volta para a questão da espiritualidade e fala o seguinte, a gente tem o que a gente chama de propósito de alma, né? O propósito de alma, ele é a realização, aliás, a palavra realização é o tudo, né? Você tem algumas características, alguns dons, algumas capacidades que elas clamam por realização. E a sua alma é a sua conexão com o espírito, que é assim, quando você está realizando aquelas coisas que tem tudo a ver com você, você está em paz e está feliz. Então, mesmo que as coisas estejam ruins e que você tenha preocupações, que vai tomar os cuidados e vai ter também que se adaptar, você não entra nessa depressão porque você faz assim, não, eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço. Mas acontece que isso não é a realidade de muita gente, né? As pessoas, elas sofrem aquilo que na espiritualidade a gente chama de perda de alma. Uma vez eu vi na internet uma alegoria de que é como se nós fôssemos, a nossa alma fosse de lã e a vida fosse velcro. Então que a gente ia sendo desgastado, né? E esse desgaste é aquela coisa, é uma tristeza aqui, é uma perda de um parente, é um trauma, é uma decepção, que vai tirando o gosto pela vida, que vai tirando o gosto pelas coisas, que a gente vai, às vezes não é nem por coisas que acontecem, às vezes são por escolhas erradas nossas mesmo, né? Quer dizer, a gente desiste de seguir uma profissão porque aquela profissão não é tão rentosa, desiste de um amor porque tem alguém que está mais fácil, enfim.
E aí, quando você vai ver, a vida vai perdendo a graça, a vida vai perdendo o gosto, e em épocas como hoje, mas assim, normalmente, a gente preenche ocupado, né? Essas perdas de alma que a gente vai tendo durante a vida. A gente fica ocupado, é aquela coisa. Hoje tem que levantar cedo, tem que dar comida pro cachorro, depois tem que passear com o cachorro, depois tem que passear, tem que sair, fazer o mercado, depois tem que pagar as contas, depois tem que fazer, atender o cliente, depois e aí tem que cuidar do filho, depois quando você vê se tá hora de dormir, você não teve que pensar em nada. Só que assim, a gente, a humanidade estava toda na locomotiva andando, parou. Parou e aquelas coisas que a gente não precisava olhar, de repente a gente está tendo tempo para olhar. E aí vem a depressão. Aí vem essa falta de perspectiva, aí vem essa questão do para quê? Tá, eu fiz tudo aquilo e agora estou aqui, eu correndo o risco de estar desempregado, correndo o risco da minha profissão não existir mais, correndo o risco de morrer. E aí, o que valeu? Né? E recuperar essas partes de alma, esses aspectos nossos que foram se perdendo na vida, nem sempre é uma coisa que basta, sei lá, decidir, então vou pegar vou voltar para as coisas que eu fiz. A pessoa às vezes nem sabe, ela não consegue nem localizar onde foi perdendo, né? Porque foi perdendo, o cotidiano foi preenchendo com a vida agitada que a humanidade estava vivendo até uns meses atrás, e agora desacelerou e tudo aquilo está preenchendo, mas às vezes tem coisas que nem voltam, né? E aí a gente fala o seguinte, né? Precisamos trabalhar esse aspecto que é da espiritualidade e buscar o trabalho que a gente também faz com sonhos, com a parte de xamanismo, para estar trazendo de volta, porque não é uma coisa que basta você falar assim, não, eu tinha perdido o gosto, eu era músico, eu larguei a música e fui seguir uma profissão, agora que eu tô vendo que não vai vingar, eu vou voltar a ser músico, porque não é só a coisa em si, mas existe um motivo pelo qual você largou que pode não ser tão fácil de localizar, né? São processos, né? Os valores, as crenças. Nós estamos para viver agora em maio, a partir de maio, um período até em função de tudo que está para acontecer, né? O pico da doença, as consequências, né? Por enquanto ainda a gente vê uma certa normalidade nas relações comerciais, profissionais, né? Daqui a pouco o que tinha de fôlego as empresas para segurar a economia até agora vai começar a falhar, né? E aí as pessoas elas vão ter um choque de realidade e muitas crenças vão ser abaladas, né? Essa questão das crenças que as religiões oficiais elas de certa forma estavam preenchendo, né? É aquela coisa, você cumpre o seu aspecto espiritual indo no domingo na igreja e de repente aquela espiritualidade de fim de semana ela não tá bastando também, né? E aí a pessoa começa a perceber assim, não, gente, não é só autoajuda, não é só você pegar pensamento positivo, vou pôr uma música alegre que a depressão sai, ou vou beber que daí eu também tenho um ânimo, enfim, eu vou fazer alguma coisa, dançar. Não, a gente está preso, a gente está não podendo sair muito de casa, não podemos se ocupar essas coisas que aquele escritor Ken Wilber, ele chama de projeto Atom, né? Que essas enganações que trazem uma sensação de que a gente está realizando uma coisa
uma alegria, uma espiritualidade, uma coisa, esses disfarces, né? A gente não está tendo, e aí a gente está tendo um choque de realidade, e esse choque de realidade também vai dar com muitas crenças, que são as bases para as nossas decisões, né? Então, elas não são tão irrelevantes assim, né? Eu gostaria de... A gente vai começar a conversar, eu vou postar esse vídeo no Facebook, no site, e é aquela coisa, eu vou aceitar sugestões porque essas são pautas que a gente vai esmiuçar mais para frente. Nós temos atendimentos, se alguém tiver interesse em seguir pela nossa linha para trabalhar essas questões, o que envolve a parte de resgate de alma e de terapias, né, alternativas, que lidam com isso. E assim, a gente vai estar aberto, porque eu vou começar, né, a postar coisas, né? E a gente vai estar, quem quiser sugerir temas, a gente também está aceitando, tá bom? Tá bom, tchau.